diante da maior revolução, talvez, que a nossa geração possa ter, que é justamente entender que passamos de um novo jeito de viver, de trabalhar, de executar tarefas. Não mais fomos, durante muito tempo, fomos programados para repetir tarefas com baixa produtividade, cansaço extremo, muitas vezes fazendo coisas que a gente não tinha competência, somente para entregar um serviço bem feito. Outras vezes porque éramos obrigados, dentro da nossa rotina de trabalho, a fazer coisas que a gente nem sabia como fazer, que tínhamos que estudar e que não desenvolvia habilidade nenhuma, como por exemplo fazer uma planilha Excel, ficar mandando inúmeros e-mails, respondendo mensagem no WhatsApp. Mas essa realidade mudou nos últimos 3 tempos, nos últimos 3 anos, que foi justamente pela utilização da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial entrou na casa de todos os lares do Brasil, mas ao mesmo tempo deixou grandes lacunas. Será? E a pergunta que a gente se faz é: será que a gente é usuário de inteligência artificial? Ou de fato a gente está usando, a inteligência artificial para o nosso bem, para que a gente possa realmente evoluir e crescer com ela? Será que a inteligência artificial vai nos emburrecer ou vai nos deixar mais preparados por uma vida cheia de desafios? Será que podemos ter a inteligência artificial como aliada no nosso desenvolvimento, no nosso trabalho? Uma concorrente que pode substituir nossos empregos. Foi pensando nisso que o MetaAgente nasceu, como uma plataforma revolucionária em gestão de inteligência artificial. Não somente para substituir humanos, afinal de contas, atrás de uma inteligência artificial tem que ter um ser humano genial. A nossa proposta é fazer com que você reduza seus custos, aumente o seu ROI, tenha alta disponibilidade, tenha conhecimento retido, mas não para você substituir pessoas somente, né? Porque talvez isso pode até acontecer porque essas pessoas estão fazendo a coisa errada, mas sim para permitir que elas possam fazer a coisa certa, canalizar sua atenção naquilo que verdadeiramente é importante para dentro das empresas, dos negócios, que é criar relacionamento profundo com os seus clientes, entender a demanda e a necessidade hoje das pessoas e ter um processo de inovação e criatividade dentro da sua organização que seja motivo de orgulho para os proprietários, para diretores, gestores, para grandes empresários, para as empresas em geral. E o MetaAgente vem com essa proposta. Afinal de contas, são mais de 730 agentes em operação, são produtores, creators, que estão criando inteligência artificial de uma forma inteligente. Nós temos hoje dezenas de distribuidores espalhados pelo Brasil, com mais de 54 mil acessos diários, justamente permitindo que esses mais de 30 mil usuários possam usufruir da inteligência artificial de uma forma organizada, ética, segura, não só para ele, mas para as empresas, sem compartilhamento dos seus dados confidenciais. Nós não substituímos pessoas, potencializamos as pessoas. Por isso que eu acredito que um ser humano hoje, com a inteligência artificial, ela pode fazer 10, 20, 30, 40, 100 vezes mais do que ela faz. Afinal de contas, a principal missão hoje é fazer com que as empresas entendam que ela agora é uma nova era. É libertar as pessoas do operacional e focar na criatividade, na estratégia, na tomada de decisões, nos relacionamentos com seus clientes. E é isso que a inteligência artificial se propõe. E nós temos a solução para cada necessidade dentro desse contexto. A necessidade, por meio de uma plataforma que te permite ter acesso e criar agentes pré-configurados para o uso, de agente imediato, onde você faz em minutos, sem configuração, sem expertise, sem você ser um especialista em inteligência artificial, e você podendo criar esses agentes para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso à inteligência, a processos, a usos de casos, a resolver seus problemas de uma forma hiper personalizada, onde você pode colocar ali com a inteligência artificial para que ela trabalhe para você, que ela se adapte a você, não você a ela. E os distribuidores, Eduardo, eles entram justamente nessa perspectiva de revenda, de distribuição, para que os clientes se sintam mais seguros, entendendo que aqui a gente não atende somente a profissionais liberais, mas sim a empresas com infraestrutura detalhada, dedicada, de uma forma personalizada, para que a empresa possa entregar o melhor para o seu cliente. Claro que quando a gente pensa nas empresas, a gente está pensando em grandes desafios. A perda de capital intelectual, que hoje é uma realidade entre as pequenas e médias empresas, ou da pessoa que tem lá seu GPT, né, sua inteligência toda ali, depois que ele vai embora, ele vai com a assinatura junto, levando até dados confidenciais da empresa, né? O custo operacional está crescendo demais. Por quê? Porque hoje as empresas, as equipes estão superdimensionadas, estão sobrecarregadas com tarefas repetitivas, né? Desperdiçando seu tempo com atividades manuais, atividades que não levam nada, que não crescem a empresa, que não cresce o indivíduo, mas apenas são necessárias para que a máquina funcione, né? Falta de visibilidade. Quando você toma decisões e você não sabe, não tem nenhum dado para isso, você acaba tomando decisões pela intuição, de uma forma amadora. E o clima organizacional acaba percebendo isso de uma forma intuitiva. E o MetaAgente vem justamente para isso, para que você possa se organizar, para que você possa realmente ter consciência do que você está fazendo e gestão do conhecimento. Isso muda completamente o jogo. E para crescer, precisar crescer. Eu costumo dizer que
Uma inteligência artificial implantada na empresa, ela pode permitir que você cresça 2, 3 vezes mais, né? Coisa que muitas vezes ficaria impossível fazer com as pessoas no porte que você tem hoje. E o MetaGen é uma plataforma totalmente escalável, multimodal, multiplataforma, multi-LLM, onde você pode ter diversas inteligências artificiais, GPT, Cloud, Perplex, Grok, tudo isso em um lugar só. Você não ficar usando assinaturas e se especializando em cada uma. Ela permite que você tenha também, como adicional, um módulo de WhatsApp. E esse módulo de WhatsApp tem uma zero curva de aprendizado. Além disso, ela tem um CRM integrado e ela tem um app agêntico, que permite que a pessoa possa conversar com seus dados. Isso é uma grande novidade, né? Antes estávamos acostumados a usar os aplicativos clicando lá nos campinhos. Agora não. Agora você tem informação e conversa com ela. Você extrai o que você quiser. E é justamente isso que a inteligência artificial permite. E além disso, nós temos também uma estrutura de board, de conselhos inteligentes, utilizando a inteligência artificial, onde uma empresa até pequena, ela pode ter toda uma estrutura de conselho, onde ela vai ter um agente de RH, de finanças, um agente de marketing, de venda, de operações, de tecnologia, jurídico e de estratégia. Todos esses agentes ajudando o empresário, o gestor, a tomar decisões. Cada agente desse ele é desenvolvido especialista na sua área, buscando dados da empresa, dados de cada área, sempre com a curadoria, né, com a gestão de pessoas, e aí a gente começa a ter, de fato, a inteligência artificial como um mentor, um conselheiro orquestrador dentro da empresa, consolidando isso. E aí ajuda nas decisões estratégicas, ajuda no planejamento, permite que tenha inovação de forma continuada e, claro, a comunicação fica integrada, porque o empresário e o gestor que sabe o que está acontecendo em cada uma das pontas, ele começa a perceber se está dentro ou não do compliance dele. E a nossa porta de entrada, aquele nosso produto-chave, que é justamente o nosso a Prime SDR, padrão mais alto já criado em SDRs multimodais. Uma SDR que se adapta completamente ao cliente, permite controle, sofisticação e performance real. Seja bem-vindo à SDR Prime, um controle absoluto, onde você pode ter controle até da quantidade de informações, de como essa SDR está se comunicando com o cliente, se vai ter follow-up, alertas, como é que vai ser o estilo dela. Uma SDR que trabalha para você 24 horas por dia, atendendo seus clientes, fazendo suporte, atendimento, tudo isso para que você possa pilotar o seu comercial sem preocupações, sem chatbots, sem automações perigosas, né? Automações desnecessárias, amadoras. Aqui você tem tudo premium, uma forma que ela pode conversar com seu cliente totalmente adaptada, personalizada, com meio de áudio, com meio de imagens, PDFs, vídeos, um WhatsApp completamente personalizado, com zero curva de aprendizado. E ainda mais, um CRM nativo, para você fazer gestão total dos seus leads, e de uma forma automática, tá? Na hora que vai conversando com os leads, ele vai automaticamente já atualizando a tabela, um controle completo. SDR hiper personalizada, única, você só encontra aqui no MetaAgente. Por isso que a gente tem toda uma estrutura de agentes que são responsivos, ativos e híbridos. O que é um agente híbrido, Eduardo? É aquele agente que é um agente responsivo, é aquele agente reativo que vai te ajudar ali no dia a dia, te dar suporte, a desenvolver a tua área, permitir que você possa ter uma equipe que tenha um mentor do lado dela 24 horas por dia. Os agentes ativos que executam atividades sozinhos. Quando você dorme, está lá executando, verificando, analisando e mandando mensagem para vocês. E claro, os agentes híbridos, que fazem o melhor dos dois mundos, orquestrando tudo isso de forma automática. E claro que isso tudo não seria possível se não tivesse uma segurança por trás, no nível bancário, tá? Uma segurança corporativa com base na conformidade total da LGPD, com criptografia, uma arquitetura segura, né? Uma arquitetura que permite que você tenha instâncias privadas, que tenham dados supervisionados por você, zero tramitação de informação entre os agentes, controle exclusivo do gestor, ninguém acessa o contato de outra empresa, tudo dentro da lei LGPD. E aí você deve estar se perguntando, mas Eduardo, isso não parece muito com as soluções que tem no mercado? São completamente diferentes. A tradicional vê esse metagente é completamente diferente. Hoje você encontra no ChatGPT, no Gemini, no Cloud, no Grok, é uma única LLM, cada Big Tech, é uma plataforma única, apenas um canal, né? Você não consegue nem conectar seu WhatsApp agora nas Big Techs, porque a Meta bloqueou. É uma entrada única, de respostas são genéricas, não tem especialização nenhuma, não tem curadoria, não tem auditoria. E aí, muitas vezes, você só tem um agente lá que, se você compartilhar, está todo mundo usando suas informações. Dentro do MetaAgente você tem controle total. São multi-LLMs que você controla qual é a melhor para cada tipo de negócio. Multiplataforma, do WhatsApp, Telegram, web, tudo para você poder utilizar. Multi-entrada, texto, áudio, vídeo, documento, PDF. E os agentes são especializados. São mais de 100 agentes que você pode colocar em um único número de telefone na sua plataforma web, como app agêntico dentro do seu celular, do seu computador. E aí você deve estar perguntando, mas Eduardo, eu posso ter isso, tudo isso, mas para que eu vou ter?
Hoje estamos tendo uma perda significativa de memória, de conteúdo, de conhecimento tácito e empírico da nossa vida. E principalmente dentro das empresas, onde esse conhecimento vai se perdendo por conversas longas, por atividades repetitivas, muitas vezes disfuncionais. Que tal a gente começar a organizar esse conhecimento que é dito dentro de uma reunião, dentro de uma resolução de problemas, onde essa captura inteligente começa a identificar o que é importante, o que não é, centralizando tudo isso dentro de um agente para que você depois possa conversar com essas conversas, extrair informações dela e, claro, poder melhorar a tua comunicação. Olha, essa parte de gestão do conhecimento é mais do que simplesmente um agente que fica resolvendo problemas. Ele é verdadeiramente o seu centro de controle, o seu mastermind, que tudo fica conectado ali para você tomar decisões. Zero perda de conhecimento apertando então, um onboard acelerado para novos colaboradores, padronização de processos dentro da empresa. Isso é um sonho para todo empresário. Os agentes fazem muito mais do que você está pensando. Ele pega, pode ler documentos, PDF, Excel, enviar áudio, fazer comandos por voz, fazer clonar em voz, ter comandos por vídeo, analisar até procedimento entre os vídeos, fazer captura de web, pesquisar na web, desenvolver dashboard, slides, criação de imagens, imagens profissionais, analisar perfil do Instagram, transcrições de vídeo, download de mídia, produtividade, comunicação, enviar e-mail, ou seja, você controla toda a sua comunicação, ou seja, você de fato tem um relacionamento com o seu cliente incorporado na ferramenta. Cada pessoa que usa os seus agentes, você tem controle. São mais de 100 integrações on-board. E tudo isso, quando a gente faz dentro de um meta-agente, a gente faz dentro de um processo inteligente. Esse processo é justamente a perspectiva de você primeiro fazer uma análise, um diagnóstico. Todo processo corporativo a gente faz assim. A gente primeiro faz uma análise diagnóstica para ser uma coisa profissional. A gente usa uma metodologia chamada 80-20, acreditando que 80% dos problemas podem ser resolvidos a partir de 20% das suas causas. E essas causas, uma vez que os agentes resolvem, você tem 80% dos seus problemas resolvidos. E nesse diagnóstico, a gente entrega quais são os principais agentes que essa empresa pode ter, quais são as principais dores que ela vai estar resolvendo, a produtividade, aumentando o ROI, aumentando o NPS da empresa em relação ao seu cliente. E aí a gente cria um procedimento operacional padrão agêntico, que permite que ela possa entender como o agente funciona. E a gente vai para a ideação, que é criar e treinar esse agente de IA para que a gente possa fazer os testes e colocar em produção. Tudo isso é feito a partir do MetaAgente, uma metodologia treinada, eficiente, baseada em metodologia de mercado, com metodologia ágil, OKR e outras mais, usando como modelo de instrução de trabalho a ISO, ou seja, você não está só implantando um agentezinho ou inteligência artificial, você está sim fazendo um propósito seguro, estruturado, para que de fato você tenha dentro da sua organização uma cultura de IA, uma estratégia de IA, para que você possa ter a gestão de IA auxiliando os humanos, para que eles possam tomar melhores decisões. E as empresas que têm isso hoje é que vão liderar no futuro. Essas que vão ter redução dos seus custos, maior lucratividade, segurança garantida, essas sim que vão se destacar, serão os próximos players nesse momento de vanguarda da inteligência artificial. Mas se você for um profissional do liberal e quiser criar o seu agente, você pode ter o nosso marketplace de agentes. Aqui você pode, de forma segura, escalável e prática, desenvolver os seus agentes de IA no papel de metaprodutores, de forma segura, escalável e vender para quem você quiser. Vender para empresas, vender para outros profissionais. Você pode ter um agente hoje que faz análise de folha de pagamento, um agente hoje que pode desenvolver uma anamnese dentro de uma clínica de psicologia. Você pode ter um agente hoje que faz uma secretária eletrônica para quem tem déficit de atenção. Você pode ter um agente hoje que seja mentor de finanças. Você pode ter um agente hoje de. Ou seja, você está realmente tendo a possibilidade, cada pessoa tem, de pegar suas ideias, que antes ela ficava criando cursos de infoprodutores. Hoje ela pode colocar em prática, criar uma ferramenta que ajuda a vida das pessoas, utilizando agentes de IA especializados, clones digitais da inteligência humana, ajudando as pessoas a melhorarem sua vida. E isso, claro, monetizando seu conhecimento. E tudo isso pode transformar uma empresa em uma organização inteligente. E organizações inteligentes é que criam o futuro. E você agora pode, utilizando o MetaAgente, entender que você tem uma oportunidade de criar o futuro e se destacar na sua área de conhecimento. Não perca mais tempo, alavanque a sua empresa, se desenvolva, porque a corrida da liderança já começou e larga na frente quem decidir estar conosco no MetaAgente.